Esses 500 mil e o 1 está subentendido que é fração, né? E a distância, por exemplo, se diz assim, a distância entre Paulistano e Picos são 142 quilômetros. Então, se eu pedir a escala de um mapa, você não pode misturar quilômetros da distância real entre Paulistano e Picos com os centímetros da escala que é apresentada no mapa. Ou então, do mapa lá no papel, você vai medir com a trena ou com uma régua, um mapa lá para observar a distância entre as cidades. Então, você tem que, toda vez que você vai fazer cálculo de escala, você tem que igualar as unidades de medidas. Se a questão ela apresenta uma informação dada em quilômetro, você tem que converter quilômetro para centímetro. Aí você adiciona 5 zeros ao número que já existe. E se você for converter centímetro para quilômetro, você vai ter que cortar os 5 zeros, fazer o processo inverso. Aí depois você usa uma fórmula, né? Escala, ela é igual ao D. Esse é de escala, né? O Dzinho é a distância no papel. O Dzão, ele é a distância real. Aqui tem a legenda do significado de cada situação dessa. Então, ó, eu vou, por exemplo, agora fazer uma situação, vou elaborar uma questão aqui envolvendo escala, ao vivo agora. Eu vou criar um novo slide aqui para eu fazer todo o cálculo no slide, tá certo? Fazer em tempo real aqui com vocês. Vamos lá. Vou usar esse tipo de slide aqui. Vixe, Maria, isso aqui não vai dar certo. Espera aí. Vamos lá. Imaginemos a seguinte situação. Slide aqui que é bom para escrever. Vamos lá. Usando esse aqui. Vamos lá. Em um mapa. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho aí? Na tela de vocês? O que eu estou escrevendo? Fica no tamanho. Fica Sim, no tamanho professor. legível. Está no tamanho legível. Deixa eu ampliar aqui e botar uma fonte maior. Vamos lá. Botar uma fonte maior. Fonte aqui, 32. Em um mapa com escala 1 por 1 milhão, 1 por 1 milhão, vírgula, as, as cidades de. Eita, ainda tem gente entrando aqui. Velhinho. As cidades de Paulistana e. Vou botar Patos e Patos ficam a 4 centímetros de distância. Qual a distância real entre elas? Eu vou fazer a questão pedindo primeiro a escala. Vou inverter aqui. As de Paulistano e Patos ficam a 40 quilômetros. 40 km. Quilômetros. Opa. Quilômetros de distância. Se, se em um mapa, elas ficam
separadas 4 centímetros, qual a escala desse mapa? Eu não sei nem como é que eu começo aí. Como é que eu vou fazer essa questão aqui? Não sei nem para onde é que vai. Primeira coisa que você faz é coletar os dados. Quais foram os dados que eu já apresentei aqui? Quais são os dados que existem, na verdade, para você fazer questão de escala? Primeiro dado é escala. É o que eu estou pedindo na questão. Eu não forneci escala e é o que eu estou pedindo. Então, você bota a interrogação aqui, certo? Deixa eu mudar a fonte aqui, que esse ponto de interrogação aqui ficou muito esquisito. Gosto muito de utilizar, vamos utilizar Arial. Vamos lá. Aí, vamos lá. As cidades paulistanas e Patos ficam a 40 quilômetros. 40 quilômetros equivale aqui ao desão, que o desão é a distância real, a distância de fato como ela existe. Então, você bota aqui, ó, 40 quilômetros, certo? E outra informação que é fornecida, esse 4 centímetros vai ser o quê? Desinho. Desinho, opa, não vai confundir. Desinho 4 centímetros. Aí você vai usar a fórmula, que é essa aqui, é igual a Dzinho dividido pelo Dzão. Aqui, do jeito que está aqui, já está tudo pronto para você fazer a questão? Não está. Por quê? Porque os 40, a distância real, ela é dada em quilômetros, e você tem que igualar o 40 quilômetros com os 4 centímetros, porque são unidades de medida diferentes. Quilômetro é uma coisa, centímetro é outra. Então, o que você faz? Você vai transformar os 40 quilômetros em centímetros. Você conserva os 40 que já tem aí, e aí coloca mais. Quando você vai transformar de quilômetro para centímetro, você acrescenta 5 zeros. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5. Como esse monte de zero costuma confundir, você bota os pontinhos aqui no meio, deles, de 3 em 3. Então, 40 quilômetros é a mesma coisa que 4 milhões de centímetros. Agora, você pega e vai buscar a escala aplicando esses valores aí apresentados na fórmula. Então, você faz o seguinte, a escala, que é escrita com E maiúscula, que você está procurando, o Dzinho, que é a distância real, são 4, o valor fornecido na questão é 4, coloca aqui a barra, né? E o D maiúsculo, que é a distância real que você converteu para centímetro, vai equivaler a 4 milhões. Aí deixa eu abrir aqui, que tem mais gente pedindo acesso. Levi Sampaio. Vamos lá, Levi. Entrou na sala. Agora eu vou ter que diminuir a fonte aqui para caber o restante da resposta. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Sim? Vou botar aqui para frente, senão não vai caber. Então, ó, a escala vai ser igual a... Esse 4, você pode dividir por 4? Sim ou não? Há um número em comum entre esses dois números aqui que você pode dividir? Se há, qual é esse número? É o que você chama na matemática de simplificação. Então, quando você divide 4 por 4, vai dar 1. E se você dividir 4.000 por 4, vai dar 4 milhões, melhor dizendo, por 4, vai dar 1 milhão. A resposta para essa questão aqui, a escala do mapa será 1 por 1 milhão. Significa que, num mapa onde a distância entre os municípios de Paulistano e Patos ficam, na realidade, ela é de 40 quilômetros aproximadamente, e no mapa ficou numa distância de 4 centímetros, é porque a escala desse mapa, ela é de 1 por 1 milhão, ou seja, o denominador da fração da escala do mapa indica quantas vezes essa área real foi esse mapa foi reduzido em relação à realidade, à área real, certo? Ficou claro isso aí, pessoal? Deu para entender? Se alguém não entendeu, eu explico novamente. Alguém ficou com dúvida? Porque eu vou elaborar
No caso dessa questão, pelas informações que foram fornecidas, eu pedi a escala. Eu vou elaborar ainda uma questão pedindo a distância real e vou elaborar uma outra questão, fazendo aqui agora com vocês, pedindo a distância no mapa. Vocês entenderam? Alguém ficou com dúvida? Me falem aí, porque eu preciso que vocês me dêem um retorno por áudio. Ficou claro? Sim, professor. Eu vou chamar isso aqui de questão. Eu coloquei questões assim na atividade, eu quis deixar para fazer agora, ao vivo com vocês, certo? Então, eu vou abrir aqui um outro slide, que eu vou chamar aqui de questão 2. Questão 2. Rapidinho eu faço isso. Poderia já estar com essas questões prontas, mas eu preferi fazer aqui com vocês. Talvez vocês entendam o processo de construção melhor do que se eu já deixasse pronto. Vamos lá, vou fazer um outro enunciado. Deixa eu mudar aqui a fonte, Arial de novo, e no tamanho 28. Vamos lá. Um mapa com escala de 1. Então, as cidades de Paulistana e Petrolina ficam separadas por aqui por 4 centímetros. Qual a distância real entre elas? E quem é o processo que eu devo fazer aqui? Na primeira questão, eu pedi escala. Nesse caso aqui, eu estou pedindo o Dzão. Mas essa questão aqui, ela precisa ser arrumada aqui para que dê certo. Senão, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de, como existe uma distância real entre Petrolina e Paulistana, e eu teria que armar isso ainda, e como eu estou fazendo agora, a gente perderia tempo para eu pensar nisso, eu vou chamar cidades A e B, aí fica mais fácil. É uma situação hipotética, certo? Então, como é que você tem que fazer? Toda vez que você pega a questão, você tem lá escala, E minúsculo, E maiúsculo. Escala. A escala está fornecida na questão? Sim. Então, você bota aí, qual é a escala? 1 por 1 bilhão. O pezinho está sendo fornecido na questão? Está. Quanto é? 4 centímetros. O Bzão, que é a distância real, é o que está sendo pedido na questão. Aí você já tem os dados coletados. Nesse caso, você precisa converter alguma coisa? Não. Por quê? Porque a escala ela é dada em centímetros. O que, que quer dizer quando tem aqui 1 por 1 milhão? Quer dizer que 1 centímetro no papel equivale a 1 milhão de centímetros na realidade. Então, aqui é dado em centímetros. O Dzinho é dado em centímetros, que é a distância que ficou no mapa, e o Dzão será dado em quilômetros. Só que eu não vou fazer conversão de unidade medida agora, não, só no final. Como aqui na armação da questão as informações estão sendo dadas em centímetros, você só vai fazer essa adequação de unidade medida no final, tá? Aí,
você tem a fórmula que é esta, aqui, a escala é igual a Dzinho sobre o Dzão. Aí eu vou usar esse tracinho, essa seta aqui improvisada, né, e vou coletar os dados. Eu tenho a escala, que é o quê? 1 sobre 1.000.000. 1, 2, 3. Igual a o Dzinho, quanto é? 4. O Dzinho é 4. E o Dzão é o que eu quero. Eu vou chamar de... deixar Dzão mesmo. Eu vou botar aqui a setinha improvisada. Aí, como é que você vai fazer essa multiplicação aí? Como eu não estou escrevendo aqui 1 sobre 1.000.000 e nem o 4 sobre, mas entendo que é uma fração aqui, tá? Então, como é que você faz? O cruz credo lá da matemática, você vai multiplicar o 1 vezes D, 1 vezes Dzão é igual a Dzão, e o milhão que vai estar embaixo vai ser multiplicado com o 4, né? 1.000.000, 2, 3, então, vezes o 4 centímetros. Aí você vai ter, mais adiante, o Dzão igual a 1.000.000 vezes 4, 4 milhões. Né? Uma setinha, agora eu vou descer para o outro lado. Você tem aqui, ó, Dzão igual a 4 centímetros. Como você não fornece, você não diz assim, a distância entre Paulistano e Petrolina é de 170, não sei quantos centímetros. Um exemplo. Você não fornece informações entre cidades nessa unidade de medida que é o centímetro. Então, o que você faz? Para transformar de centímetro para quilômetro, que é a unidade de medida utilizada para se fornecer distâncias entre cidades, é o quilômetro. Então, você tem que cortar 5 zeros aqui, ó. Você corta 1, 2, 3, 4, 5. Opa, eu incluí o ponto aí no... A contagem ficou errada. Peraí, deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3, passo o ponto, 4, 5. Certo? Então, se eu tirar 5 zeros aqui, o Dzão vai ficar igual aqui. O Dzão vai ficar igual a 40 quilômetros, porque eu peguei desse número aqui que é dado em centímetros, 4 milhões de centímetros, quando eu corto 3 zeros aqui, mais 2 aqui, vão sobrar 4 zeros, 40 quilômetros. Então, numa questão assim, ó, em um mapa com escala de 1 por 1.000.000, as cidades A e B ficam separadas por 4 centímetros. Qual é a distância real? Nesse caso, a distância real entre essas cidades seria de 40 quilômetros, tá certo? Ficou claro, pessoal, essa segunda questão? Ficou claro? Posso passar para um terceiro exemplo de escala? Me dê um retorno aí que eu não estou ouvindo ninguém dizer nada. Pode. É simples, isso é uma matemática bem simplesinha. Regra de 3 e conversão de unidade de medida. Eu já pedi a escala do mapa, já pedi a distância real, agora eu vou fazer uma questão pedindo a distância do mapa. Eu já pedi o E maiúsculo, já pedi, deixa eu botar aqui, questão novamente, essa century gótica aqui, esqueci, vamos botar Arial mesmo, e a fonte um pouquinho maior. Vamos lá. Qual a distância mapa, distância em um mapa entre os municípios de Paulistana e, me ajuda aí, e Picos, qual a distância em um mapa entre os municípios de Paulistana e Picos, sabendo que elas, a mesma coisa que está distante, né?
que elas distam cerca de 140 quilômetros. A gente está aqui com a distância em um mapa com a escala de 1 por milhão. Vou botar aqui para facilitar o cálculo. Qual a distância em um mapa com escala de 1 por 1 milhão entre os municípios de Paulistana e Picos, sabendo que elas distam cerca de 140 quilômetros? Você tem aqui a questão, não foi convertido para Arial não, vou botar Arial. Pronto. Nesse caso aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Coletar as unidades de medidas, coletar as informações, melhor dizendo. Depois você vai converter as unidades de medidas. Então, você tem aqui, a escala é dada, então é 1 por deixa eu botar o ponto, 1, 2, 3, ponto 1, 2, 3, 1 por 1 milhão. Segunda informação que está apresentada aí é a distância real, Dzão, que foi dada 140 quilômetros, km. E o que a questão está pedindo é o D minúsculo. D minúsculo é o que está sendo pedido. Bota aqui interrogação, que é o que eu vou pedir. Então, precisa fazer o que aqui, ó? A escala está sendo dada em centímetro e a distância real em quilômetro. Então, o que você tem que fazer? Converter as unidades de medida. Você viu que na questão anterior, você deixou para converter a unidade de medida no final. Na primeira questão, vocês converteram a unidade de medida lá no início. Essa questão aqui também, você vai converter a unidade de medida no início. Então, você repete o 140, e quando você vai passar de quilômetro para centímetro, você acrescenta 5 zeros, aí você bota aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acrescento ao número que já existia, o 140, 5 zeros. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Aí, para não confundir esse monte de zero, bote sempre os pontos a cada 3 zeros. Então, 140 quilômetros, quando você transforma para centímetro, dá 14 milhões de centímetros. Agora, você pode aplicar aquela fórmula. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Então, você faz o seguinte, para fazer esse cálculo. A escala foi dada, você bota, vai ser uma fração novamente, né? Não misturem isso aí, é porque é mais difícil para eu fazer o número, né? Então, eu estou preferindo fazer dessa forma. A escala é 1 por 1 milhão, igual a... O Dzinho é o que eu estou pedindo na questão, né? Então, deixa o Dzinho aí, na letra D, para sempre botar X, aquelas coisas lá da matemática pelo meio. E o Dzão, eu encontrei, ao converter os 140 km para centímetro. Então, você bota aqui embaixo, 14 milhões de centímetros, que é a distância real, certo? Aí aqui, novamente, você vai fazer uma regra de 3, certo? Aí é o chamado cruz-credo. Esse 1000 que está embaixo do 1 aqui, do 1 e da barra, você vai multiplicar com o Dzinho, né? Então, vai ficar 1 milhão vezes Dzinho é igual a... Aí, o 1 vai multiplicar com 14 milhões, vai fazer o x cruzando aqui na regra de 3, né? Então, vai ser 1 da escala vezes 14 milhões. Vou botar isso aqui para cá, para baixo, que pode confundir. Acho que fica melhor assim, né? Bom, indo adiante. Aí, ó, como aqui está multiplicando, né? Operação matemática aí que os professores de matemática explicam para vocês aí, quando você tem de um lado da igualdade multiplicando, você passa para o outro lado da igualdade dividindo, né? Então, vai ficar o Dzinho igual a 1 vezes 14 milhões dá 14 milhões.
é dividido, né, por, como aqui está multiplicando de um lado da igualdade, passa para o outro lado da igualdade multiplicando, dividido por 1 milhão. Aí você vai cortar 3 zeros embaixo, mais 3 em cima, e 3 em... Na verdade, são 6 zeros embaixo, você corta, e corta os 6 zeros de cima. Então, no final das contas, o Dzinho vai ficar igual... Opa, Dzão não, Dzinho que é o que eu estou pedindo. Vai ficar igual. Quando você divide 14 milhões por 1 milhão, vai dar 14, certo? A resposta dessa questão é 14 centímetros. Então, em um mapa que a escala é 1 por 1 milhão, e sabendo que a distância entre Paulistano e Picos é de aproximadamente 140 quilômetros, a distância que essas duas cidades ficarão nesse mapa será de 14 centímetros, tá certo? Ficou claro, pessoal, isso aí? Alguém ficou com dúvida em alguma das 3 questões? Aí, ó, esse tipo de questão aqui, você pode treinar à vontade em casa. Basta só você alterar esses valores. Basta só alterar os valores. Só que é importante vocês não botarem valores muito diferentes, que pode ficar uma coisa fora de lógica. Por exemplo, nessa questão 3 aqui, se você, dependendo da forma como você altera os valores, e aí a distância entre Paulistano e Picos fica a 140 centímetros em um mapa. É um mapa que é impossível praticamente você usar um mapa em que Picos e Paulistano ficam 1,40 m de distância. Então, você tem que observar um pouquinho essa lógica aí, para não, na hora de fazer questões para exercitar, não ficar uma coisa meio sem lógica. Eu posso até passar umas questões aqui também para vocês. Com certeza vocês vão dizer que já chega de questões, né? Ou não. Ou vocês querem que eu passe aí umas 3 ou 6 questões de escala? Me dê um retorno aí, me diga alguma coisa sobre isso. Estão me ouvindo? Parece que eu estou falando só com o notebook Pode. aqui. Botem aí coloquem aí no mural. Querem questões, 3 questões, 6 questões, botem aí para eu ver o que vocês têm a dizer sobre isso, se querem exercitar. Vamos lá. Seguindo adiante, né, no nosso, passando aqui as questões que eu já fiz. Essas questões, ela não constam no slide que eu já mandei, porque eu estou fazendo agora, né? Aí isso aqui a gente já viu. Ó, em se tratando de escala, o denominador dessa fração da escala numérica indica quantas vezes o mapa foi reduzido em relação à realidade, né? Aí vamos para cá, para essa ideia de escala maior e menor. A escala, ela é inversamente proporcional ao denominador da fração. Quanto maior for o denominador da fração, indica que o mapa foi reduzido, que a área foi reduzida mais vezes. Porque isso aqui indica quantas vezes houve redução. Então, quando o mapa é reduzido um número maior de vezes, a quantidade de detalhes desse mapa ela se torna menor. Quanto mais se reduz uma área, um mapa, menos detalhes você vai ter no mapa. Então, por exemplo, aqui, ó, um mapa, deixa eu colocar o laserzinho aqui, que é melhor do que a seta, certo? Nesse mapa aqui, você tem a escala 1 por 25 milhões. Olha o estado do Rio de Janeiro, dá para ver quase nada, certo? Nesse outro mapa aqui, a escala é 1 por 4 milhões, ou seja, qual dos dois foi reduzido mais vezes, o do Brasil ou do Rio de Janeiro? Qual dos dois mapas foi reduzido mais vezes, do Brasil ou do Rio de Janeiro? Me digam, falem aí, por favor. Não estou ouvindo ninguém. Qual dos mapas foi reduzido mais vezes, meu povo? O do Brasil ou do Rio de Janeiro? 25 milhões a escala, o do Brasil. Então, se o do Brasil foi reduzido mais vezes, você não tem quase nada de detalhamento aqui. O do Rio de Janeiro foi reduzido um número menor de vezes, você não vai ter tanto detalhamento, mas já dá para perceber pelo menos o traçado aqui entre uma cidade, as divisas entre um município e outro do estado, certo? Então, como eu falei agora há pouco, que a escala ela é menor
quanto menor o denominador dela, no caso, esse aqui, o mapa do Rio de Janeiro, maior a escala, é inversamente proporcional. Quando o denominador é maior, a escala é menor. A escala menor significa que tem menos detalhes. A escala maior significa que o mapa tem, você vai conseguir enxergar uma quantidade maior de detalhes, certo? Ficou claro isso aí, meu povo? Vamos falar agora sobre projeções cartográficas. Vamos para entender melhor o que é projeção cartográfica. A gente tem que comparar um mapa e um globo. O globo terrestre, que é aquele que o professor costuma levar para a sala, ele é uma figura circular, oval, esférica, enfim. Ele tem uma superfície curva. E um mapa mundi, chamado também de planisfério, esse que eu tenho aqui na parede, que vocês estão acostumados a ver nas aulas, não estão vendo agora porque o slide está aqui projetado, mas esse mapa aqui não é um planisfério porque é só do Brasil. O planisfério é o mapa mundi. Então, o planisfério, o mapa mundi, é uma superfície plana, e o globo é uma superfície curva. Então, tem como você pegar uma superfície curva, que é o globo, e colocar em um plano, que é o mapa, sem causar nenhuma distorção, nenhuma deformação, nenhuma alteração? Não tem. É impossível. Mas você usa uma técnica, uma estratégia ou um recurso chamado projeção cartográfica para transformar essa superfície curva, que é o globo, em um plano, que é o mapa. Fazendo uma analogia, uma comparação, um paralelismo. Se você pegar uma tangerina ou uma laranja e conseguir descolar a casca dela dos gomos, você não vai conseguir colocar aquela casca ali em cima da mesa, de uma tábua, na superfície plana, sem rasgar a casca, né? Não tem como. E para ela ficar totalmente apoiadinha lá, ela vai ficar distorcida. Ou então, se você pega imagine um balão, que você desenha o mapa mundi nesse balão, e aí, de repente, você seca o balão e corta com a tesoura, para querer colocar aquele mapa mundi desenhado em uma mesa. Você pode até conseguir encostar a borracha do balão na mesa, mas você vai ter que esticar em vários pontos. Por quê? Porque é impossível você transformar a superfície curva em um plano sem provocar distorções, alterações em relação à realidade. Então, qualquer projeção cartográfica distorce a realidade. Essas distorções, quando você pega o balão, do exemplo que eu estou colocando, para colocar num plano, você estica, você vai alterar a área dos continentes, deixando algumas partes do globo maiores do que o que elas são de fato. Você pode alterar a forma, o formato, né, dos continentes que você está habituado a ver, e você pode alterar também a distância. Se você for fazer um cálculo, você vai ver que a distância pode ficar. Se você aumenta uma área, você vai aumentar a distância dentro daquela, entre duas cidades que você queira calcular a distância entre elas, certo? Então, não tem jeito, de uma forma ou de outra você vai provocar distorções. Mas aí, essas projeções cartográficas, elas são feitas de acordo com a área que se queira representar, né? E há também meios para você tentar minimizar as deformações que há nessas projeções. Então, você pode classificar as projeções cartográficas como conformes, equivalentes e equidistâncias, também chamadas de afiláticas, né? As conformes, você conserva a forma, né? A equivalente, você mantém uma equivalência, né, da área, né? E a equidistante, você mantém as distâncias, certo? E quanto à técnica que se emprega para fazer a projeção, elas são classificadas como cilíndrica, cônica e plana. Para entender melhor o que é a projeção cilíndrica, cônica e plana, nós temos essas imagens aqui. Vocês vão conseguir entender bem o que eu estou querendo falar. Projeção cilíndrica é como se você pegasse o globo terrestre e envolvesse ele com um cilindro. Pegasse o papel, a cartolina. Vamos imaginar a seguinte situação para facilitar a compreensão. Você tem um globo azul
e que na área correspondente aos continentes, esse globo ele tem um adesivo verde onde nas áreas que correspondem ao, ou então ele está pintado na cor verde. E dentro desse globo aqui tem uma luz. Aí você pega um papel meio transparente, né, e envolve um formato de um cilindro envolvendo todo o globo, do jeito que está aqui na imagem, certo? Aí você junta as pontas, bota uma fita aqui para ficar segurando, para que o papel não abra, e aí o que, que vai acontecer? Como tem uma luz lá no centro do globo aqui, imagine que seja um globo de vidro, né? O contorno dos continentes aqui, ó, América do Norte, América Central, América do Sul, área aqui do Brasil, ele vai ser projetado, a sombra, a linha dos contornos dos continentes serão projetados no papel. Aí você pega e pinta no papel aqui, onde ficou sombreado da projeção da luz de dentro do globo para fora. Aí você vai fazendo isso ao redor de todo o globo, porque em todo o papel haverá a projeção dos continentes, porque a luz vai ser responsável por projetar no papel a sombra dos continentes, já que a luz está vindo de dentro do globo, né? Quando você desenrolar esse papel, tirar a fita que prendeu aqui e abrir esse papel com as pinturas que você fez, você vai ter um mapa desse jeito aqui, ó. Um mapa com projeção cilíndrica. Esse tipo de mapa, ele tem um aspecto bem interessante, que ele mantém bem as formas, né? O formato dos continentes não vai ser muito alterado, mas as áreas que ficam, quanto mais distante o papel que você fez o cilindro ficar da superfície do globo, mais a área dos continentes será alterada. Por exemplo, aqui pertinho da linha do Equador, o papel encostou no globo, então a alteração é nenhuma. Já perto aqui do Polo Norte, onde fica a Groenlândia, aqui, ó, isso aqui é essa parte destacada aqui em branco, é a Groenlândia, a Antártida aqui no Polo Sul também, essas áreas elas vão ficar muito deformadas, porque como o papel ficou mais afastado do globo, o cilindro, né, do papel, a deformação vai ser maior. Então, a Groenlândia, por exemplo, ela é menor do que o Brasil, que é a América do Sul, ela ficou aqui maior, bem maior. Então, você terminou deformando. As projeções cilíndricas, elas representam com uma certa fidelidade as áreas perto da linha do Equador. Por outro lado, elas distorcem bastante a dimensão das áreas que ficam próximas dos polos, né? Mas é até a vantagem de ser uma projeção que mostra o globo todo, certo? Já a projeção cônica, em vez de fazer um cilindro com papel que você vai representar, você vai fazer um formato de um cone. E aí o cone, não tem como você pegar o globo todo para ficar dentro do cone, a não ser que você faça um cone bem grandão de papel. Aí a área do cone, onde vai tangenciar, encostar no globo, ela vai ficar representada com uma certa fidelidade, não vai deformar muito. Por outro lado, as áreas mais afastadas, elas vão ficar mais distorcidas. Na verdade, essa projeção cônica, você faz uso dela quando você quer representar um determinado continente que fica perto da linha dos trópicos, como no caso aqui, quem quer fazer o mapa da América do Norte, ou se a pessoa quisesse representar aqui a Europa, que fica mais para cá, porque, ó, veja que a linha do trópico, ela está em contato com a América do Norte, então a representação vai ser mais fiel, sem distorções, ou poucas distorções, certo? Essa é a projeção cônica. Ela não é recomendada para você representar o mapa mundi, por exemplo, porque ela vai pegar só um pedaço do globo. Se for fazer um cone bem grandão para projetar a sombra em todo o papel do cone grandão, teremos áreas enormemente distorcidas, tá? E essa outra projeção é chamada de plana, polar ou azimutal ainda, né? Polar porque ela tem o objetivo de representar áreas próximas aos polos, plana, porque o papel você não faz nem formato de cilindro nem de cone, você deixa o papel plano. E aí, nesse caso, imagine o globo aqui dentro, o globo com a luz aqui dentro, e aí ele projetando a sombra no papel plano. E quando você faz todo o traçado lá no papel, cobrindo as linhas dos continentes da sombra, você terá essa representação aqui, ó. O globo, na verdade, visto dos polos, ele é dessa maneira. Se você pegar aquele programa de computador chamado, tem um aplicativo também, Google Earth,
terra em inglês, né, EARTH, e movimentar o globinho lá no programa, você vai ver a Terra vista do Polo Norte dessa maneira aqui, ó, certo? Aí você tem a América do Norte aqui, a Groenlândia, a Europa, o Norte Europeu aqui, a Terra dos Vikings aqui, Noruega, por essa banda aqui, Suécia, Rússia, né, que pega boa parte da Ásia aqui e completa a volta aqui, certo? Então, são esses três tipos de projeções. Aí, como eu havia falado antes, todas elas têm os seus problemas, nenhuma projeção é perfeita, né? Nesse caso aqui, a projeção de mercado foi um cartógrafo e matemático que ainda lá no século XVI, um dos primeiros a produzir mapas, né? Ele fez esse mapa aqui, ó, que apresenta essa deformação na altura, nas regiões dos polos. Como na época que ele fez isso aqui, nem se conhecia ainda a Oceania não, a Antártida, né? Aí ele não mostrou no mapa aqui a Antártida. E as áreas próximas ao Polo Norte, elas se apresentam bastante deformadas, né? E, a exemplo dos mapas que vieram posteriormente, o mapa do Mercator, na projeção de Mercator, ele apresenta o que se chama de visão de mundo eurocêntrica. O que é isso? É a Europa como centro do mundo. Se um mapa tiver o Brasil como centro do mundo, ele não está errado. Se for os Estados Unidos como centro do mundo, não está errado. A África, o Japão, qualquer que seja a área, não está errado. Acontece que foram os europeus do Ocidente, né, que foram os primeiros a confeccionar os mapas, e aí eles colocaram a Europa aqui, ó, no meio e na parte de cima. Mas se você encontrar um mapa que está de cabeça para baixo, invertida a situação aqui, ele não está errado, não. A forma como o mapa é posto, é apresentado, depende do interesse de quem produziu aquele mapa. Como eram os europeus que dominavam a ciência nesse período aqui, os mapas foram postos de forma eurocêntrica, colocando a Europa como centro do mundo, uma posição de superioridade e de centralidade, certo? Aí, nesse tipo de mapa aqui, algumas características dele, os ângulos, identidade do globo, nesse tipo de projeção, continentes são representados em distorções, se forem áreas próximas aos polos, né? Se for uma área, aliás, distante dos polos, se forem perto do Equador, as distorções são menores, se forem mais afastadas, altera a área. É o que tem aqui, ó, tá? Também, como projeção cilíndrica, tem essa outra aqui, ó. Esse é o tipo de projeção aqui. Vocês, ao olharem aqui, vão perceber de imediato algo de estranho aqui. O que tem de estranho aqui? Se na projeção de Mercator você alarga horizontalmente a Groenlândia, as áreas próximas aos polos, nesse caso você estica de norte a sul. Aqui você esticou de leste a oeste, por isso que a Groenlândia ficou gigante, né? Nesse caso aqui você estica de norte a sul, porque não tem como você colocar a superfície curva em um plano sem promover modificações. Essa projeção aqui é chamada projeção de Peters, que foi o cara que desenvolveu, né? A ideia do Peters aqui, ó, qual foi? Ela não deforma a área ela fica preservada, porém a forma, o formato dos continentes fica modificado. Como eu disse, é como se você estivesse esticando os continentes no sentido norte-sul. Você percebe claramente aqui, na hora que bate os olhos, bate a vista aqui, que é algo esquisito com o que a gente está acostumado a ver, certo? Aí, no caso da projeção aqui distante, usando aqui a projeção polar, ela não apresenta deformação em linha reta, né? Mas você tem a desvantagem de não poder observar todos os países, todas as áreas do globo, você vai ter que ter foco numa determinada parte. A ONU, ela usa esse tipo de projeção aqui para querendo dar um ar de neutralidade, né? Como eu falei, isso é possível em determinada direção. Não são muito utilizados comparado com as outras projeções, que mostram todos os continentes, né? Porque, na verdade, quem quer produzir um mapa único, a ideia é colocar todo o continente, né? Aí tem ainda esse outro tipo de projeção cilíndrica aqui, chamada de projeção de Robinson, né? Veja só, ela não é conforme o equivalente ao equidistante. Porém, ela mostra todos os continentes, todas as regiões do globo ao mesmo tempo, né? Tentando minimizar as deformações
que vão ocorrer nos outros tipos de projeções, né? Por exemplo, aqui ela tenta minimizar a deformação na área, na distância e nas formas. É um tipo de projeção aqui muito utilizado nos mapas do mundo. Normalmente é esse tipo de projeção aqui, né? Que tem esse formato aqui de como se fosse meio oval, retratando essa característica do globo também, tá certo? Ainda se tratando de representação cartográfica, a gente tem o que se chama de anamorfose. Eu já vou encerrar aqui, pessoal, rapidinho. Vou ter mais 2 slides. É isso, mas é tudo rápido. Anamorfose é um tipo de mapa mundo em que manter a forma dos continentes não é o objetivo. O objetivo é dar representatividade ao tema que está sendo tratado. Por exemplo, numa anamorfose, né, a anamorfose é uma negação da forma verdadeira da representação do globo, né? Então, nesse caso aqui, é a população. Ó. Quais são os 2 países mais populosos do planeta? A Índia, na ordem, China e Índia. A China já é um país grande, só que, no caso, como o objetivo do mapa aqui é mostrar a população, ela se tornou maior ainda. A Índia não está entre os maiores, entre os 5 maiores países, mas como a sua população é gigantesca, a Índia aqui ficou grandona, né? Quando você considera o PIB dos países, a riqueza gerada pelos países ao longo de um ano, o maior de todos são os Estados Unidos. Então, eu vejo que os Estados Unidos aqui, eles aparecem maior do que qualquer país. A Rússia, por exemplo, é o maior em área, mas em população e em produção de riqueza não é. Então, vejo que a Rússia aqui, ela apareceu menor, né? E países europeus que são pequenos em área, mas quando se trata de produção de riqueza, eles ficam grandes na anamorfose. Então, a anamorfose é isso, é uma representação do planeta que não segue a área, não segue, não é fiel à forma dos países, do mapa dos países, mas ela vai dar representatividade, ela vai dar destaque ao tema que esteja sendo representado, né? Por exemplo, se a gente fosse mostrar aqui pobreza no mundo, o mapa que o tema fosse pobreza no mundo, as regiões da África seriam as que apareciam maior aqui. Por que a África saiu pequenininha aqui nessa representação? Porque em se tratando de produção de riqueza, é a região que tem mais pobreza. Então, os países africanos aqui ficaram bem reduzidos, tá certo? Aí, um pouco do que eu já tinha comentado anteriormente, né, os mapas, eles apresentam diferentes visões de mundo, eles refletem os interesses políticos e econômicos, que é um caso que apareceu no mapa de Mercator, né, ele colocou a Europa no centro, na parte superior, porque a Europa era o centro do mundo na época. Então, os primeiros mapas, eles mostravam essa visão de mundo eurocêntrico, a Europa como a área mais importante, e depois que a Europa deixou de ser a região mais rica do planeta, perdendo essa posição para os Estados Unidos, os mapas não foram alterados. Foram mantidos dessa forma porque foi um padrão que foi criado. Mas os primeiros mapas, eles tinham essa visão da Europa como centro do mundo, se manteve, né? Mostrando não só a Europa como centro do mundo, porque na verdade era uma visão que se tinha da cultura europeia como a mais importante na época também. Então, seguiu-se esses padrões europeus que foram difundidos a partir do desenvolvimento das grandes navegações. Em 1884, houve a Convenção Internacional de Cartografia, que se convencionou manter os mapas do jeito que estão. Inclusive, foi nessa Convenção de Cartografia que se definiu a questão dos seus horários, conforme eu já comentei com vocês. E também, conforme eu já havia comentado anteriormente com vocês, não há uma forma certa e errada de se representar cartograficamente o planeta. Isso aí vai depender de quem quer representar. Se você encontrar um mapa mundo que está de cabeça para baixo, entre aspas, a parte do Brasil está na parte de cima, como se você tivesse virado o mapa, não está errado. Isso ali é porque é uma outra visão que se quer representar, tá certo? Aqui, por exemplo, nós temos um mapa que mostra o Brasil no centro do mundo. Está errado esse mapa? Não. Só que talvez ele não seja muito interessante do ponto de vista didático, porque algumas áreas do globo aqui vão ficar cortadas. Por exemplo, a Rússia vai ficar cortada, a China vai ficar cortada aqui, alguns países da Oceania. Aquele mapa que a gente está mais habituado a utilizar, a área que fica cortada é uma área aqui no meio do Oceano Pacífico, uma área que não tem muita representatividade, não tem importância. Então, o corte fica sendo uma área que não separa países. Aqui, no caso, por exemplo, a Oceania também ficou cortada, um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Então, por isso é que aquele tipo de mapa é o mais
o que se difundiu, né, como sendo o padrão a ser utilizado no mundo, tá certo? Se alguém tiver dúvida, coloque suas dúvidas lá no, no WhatsApp ou no mural, e bom almoço, boa tarde para todos. Tchau, tchau. Professor, Até mais. Oi. o senhor vai ficar trabalhando assim, dividindo a aula em duas? Assim, eu faço o slide do capítulo, Maximiano, né? Eu faço o slide do capítulo. Normalmente, o que eu planejo é que um slide, um capítulo, seja trabalhado em duas aulas. Aí, considerando, aí seria mais ou menos o que você está dizendo, né? Um capítulo seria dividido em dois momentos. A primeira hora, a primeira metade, a segunda hora. Em 2 semanas eu concluiria um capítulo, entendeu? Ah, A ideia é é que eu essa. já é que eu já tinha respondido a atividade. Aí se eu soubesse que o professor ia falar mais sobre o assunto, eu tinha esperado. Por isso é que eu dei o prazo maior. Mas, ó, fica um recado para as próximas. Vocês deixem para responder as questões depois que eu concluir o capítulo, fica melhor, tá certo? Mas não se preocupe com relação à atividade, não. O importante é você aprender, tá certo? Tchau, tchau, turma, e podem ir saindo da sala. Vou acompanhar aqui até o final.